a sua luta. Então, hoje, a internet, a conexão, ela se apresenta como também uma forma de empate. Existem outras formas de empate, existe, né, o estar lá na base, mobilizando as bases, como e aí, Eduardo, algumas lideranças voltaram a fazer, né, isso, de estar reorganizando o movimento. Recentemente, nós tivemos 2 eleições importantes aqui, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, que foi um símbolo da luta do meu pai, né? em que o que eu chamo de tio Raimundão, ele foi primo do meu pai, né, e companheiro nos empates. Ele, do alto dos seus quase 80 anos, ele teve que voltar, ser candidato na chapa, né, a vice na chapa que foi eleita, para trazer novamente, né, os companheiros para a luta que estavam desestimulados, né? Em Brasileia, a Associação dos Moradores lá da Resex do município de Brasileia acabaram de realizar a eleição da associação. Então, assim, tentando resgatar um pouco do que foi essa luta, de pessoas que estiveram sempre nessa linha de frente dessa grande batalha pela manutenção da Resex e pela manutenção dessa cultura extrativista. Então, hoje, esse é o estado da arte, né? E um desenho um pouco do que acontece. Agora, tem uma outra coisa também, né? Não é só o Estado enquanto estrutura que com suas ações ou omissões, ele contribui para que a gente esteja num cenário de destruição, né, da ideia do Chico, das ideias do Chico de uso, né, sustentável dos recursos naturais, da organização, da luta coletiva pelo direito ao território. Os nossos agentes públicos, os nossos representantes parlamentares hoje encampam uma luta muito forte também nesse sentido, né, de apagamento histórico da luta do Chico, né, e também de desconstrução do direito ao território protegido, do direito ao território dessas populações indígenas extrativistas, né, para atender aos setores do agronegócio. Então, por exemplo, aqui a gente vê o PL 6024, que propõe a redução da reserva extrativista Chico Mendes e a extinção do Parque Nacional da Serra do Divisor, para atender grileiros, infratores, para atender, né, o pessoal que quer extrair minério lá do parque. Então, assim, hoje é um conjunto de atores que tentam, né, fazer esse desmonte, trazer ainda mais, né, ameaças a esse conjunto de populações que vem desde de sempre, né, sofrendo com a perda dos seus direitos, sobretudo sobre os territórios. Então, hoje a gente tem para cada território uma ameaça, né? E alguns se acumulam. É o PL da mineração, é o PL do licenciamento ambiental, é o PL da grilagem, né? São os PLs que atacam diretamente os territórios, como o território, como a Resex Verde para Sempre, lá no Pará, é a Resex Chico Mendes com PL 6024, e todas elas também sob o ataque do programa Adote um Parque. Então, é um conjunto de coisas e de ameaças, né, que faz com que essa população tenha necessariamente que estar constantemente mobilizada. E a juventude, ela tem tido esse papel muito importante, principalmente no comunicar esse estado de coisas, no denunciar e criar frentes de resistência, criar redes de resistência em todo o território. E talvez eu queira continuar um pouco daquilo que o Eduardo falou, que eu acho que também um tema bastante central, né? Quer dizer, essa nossa reflexão sobre o nosso viver, né? Inclusive sobre esse modo de pensar, né? Que a gente vê quando se fala, inclusive, de programas, de projetos, de desenvolvimento, né? Que coloca nós, seres humanos, separados da natureza.
né? A gente parece que nós estamos à parte e, de forma alguma, nós não estamos à parte, né? A gente é parte da natureza, né? A gente precisa compreender, inclusive, como você tem falado muito aí dos indígenas, né? Conforme os indígenas compreendem, os rios têm vida, a água tem vida, quer dizer, a terra é um ser vivo e nós precisamos tratar deles dessa forma. Eu lembro que eu fui numa reserva extrativista aí, eu não vou me lembrar agora qual, porque foi mais ou menos em 2007 aí no Acre. E foi uma reunião de domingo, né? Assim, uma reunião com a comunidade da reserva, uma reunião completamente cheia, domingo pela manhã, né? Eu fiquei bastante impressionado com aquilo, inclusive porque era isso, né? A comunidade realmente participando. Você está falando muito de trabalho de base que a gente precisa muito, né? De ter trabalho de base, de conversar com as pessoas, de dialogar. E eles falavam uma coisa muito forte, quer dizer, a gente quer a floresta em pé, mas a gente precisa de geração de emprego e renda, inclusive para a manutenção das pessoas na área rural, né? Porque a gente vê muita gente indo para cidades, e aí hoje isso está piorando, volta a piorar, a gente teve um momento de migração, agora a gente volta a piorar com isso. Quer dizer, como é que isso tudo, né? E aí lembrando daquela coisa que o Eduardo falou, o sindicalismo, essa questão da natureza, né? Como é que a gente consegue montar e construir de forma que a gente tenha e passe a perceber que ter desenvolvimento, para a gente, de fato, não ter crescimento econômico, né, mas ter desenvolvimento, é exatamente pensar dessa forma, né, quer dizer, é trabalhar dessa forma, na prática. Né, não basta apenas falar que a ecologia, que a natureza é importante, inclusive do ponto de vista de uso do recurso, quer dizer, é preciso mais do que isso, né, inclusive do aspecto social também. Quer dizer, eu estou acabando de ver aqui agora mesmo pessoas em São Paulo, por exemplo, desmaiando na fila do SUS por fome, né? Por conta da fome. Como é que a gente, inclusive, consegue trazer esse debate num momento como esse, né? Que as pessoas estão passando fome, né? E olhar que as coisas, na verdade, estão integradas. Se a gente não resolver também a questão da nossa, de sermos parte da natureza, nós também, infelizmente, não vamos resolver, possivelmente, essa questão de termos fome na sociedade brasileira. Como é que você vê isso? A gente vive realmente um cenário até certo ponto desalentador, né? Às vezes parece não ter perspectiva, mas sempre existe perspectiva, né? E a gente está vindo aí, a gente mencionou agora há pouco tempo, né? 2022, esse ano eleitoral, em que a gente precisa, né, que os candidatos ele assumam muitos compromissos, né? Principalmente no que diz a Amazônia e aos biomas, né? Cerrado, Pantanal, floresta, né? A floresta atlântica e todos esses biomas que têm um papel relevante, né? No conjunto dos ecossistemas brasileiros. E assumir compromisso, né, com essa camada da população e com todo esse conjunto, né, de riqueza natural que a gente tem, exige acho que uma tarefa muito grande de quem vai estar à frente disso também. E considerando todos esses aspectos, porque uma outra coisa que a gente precisa entender também é que a gente não vai evoluir se a gente não combater, além da pobreza, também machismo, preconceito, né? Se a gente não combater o racismo, inclusive o racismo ambiental, em todo o seu, né, os seus escopos, assim. Então, é uma série de batalhas que a gente vai precisar travar, e 2022 é muito propício para a gente colocar
aí as nossas, né, reivindicações de forma organizada e de forma contundente, assim. Mas eu acho que a gente vem em todo esse período, né, de uma colonização, assim, de uma colonização sem que ainda, né, está introjetada na maior parte da população. A gente tem, por exemplo, um país, né, que só recentemente passou a olhar para esse conjunto da população, né, de negros, de mulheres, né. Então, na última década, a construção, né, de políticas afirmativas para esse conjunto de pessoas, de seres humanos, né? E um país que constrói uma política para branco, para homem, né? Para uma classe que sempre foi privilegiada. Então, essa mudança gradativa que vinha acontecendo, né, era a partir da movimentação desses grupos, né, e que se colocam como, né, hoje como parte dessa estrutura que movimenta e que tenta mudar essa dinâmica, né, do Estado brasileiro. Eu acho que é uma série de desafios que a gente precisa fazer, né, enfrentar, e continuar nos fortalecendo para enfrentar esses debates. Agora, durante toda essa construção da sociedade pautada nesse consumismo que nos foi imposto, né, massificadamente por esse sistema que até hoje domina, né, domina né, o sistema econômico do mundo todo e que impõe uma forma de produção, uma forma de consumo que nos leva a esse estado de coisa, né, e fazer o que a gente e fazer, na verdade, né, com que a gente, nesse processo todo, também repense a sociedade que queremos. Durante todos esses anos, o nosso planeta foi explorado, foi depredado para atender esse sistema econômico que violenta, que agride, que submete, tenta submeter e controlar, né, os povos ditos mais vulneráveis e invisibilizados, essa parte da população, né? E para isso usa todos os instrumentos possíveis, né? Existe, por exemplo, os canais de mídia oficial hoje tenta enfiar pela nossa goela abaixo que só o agronegócio é que desenvolve, que é responsável pelo PIB do país, que de fato né, porque na verdade eles conseguem do governo brasileiro o maior apoio, né? Por exemplo, o Pronaf, Plano Safra, se você for, né, ver, a maior fatia do bolo de recurso destinado sempre é para quem já tem muito dinheiro. Me diga se um fazendeiro, se uma indústria, né, de um frigorífico, ele precisa de recurso, de apoio, de financiamento, tanto quanto um seringueiro, um extrativista que está lá querendo, né, produzir, limpar a sua estrada de borracha para produzir, né, a partir dessa relação que para ele não é nem um pouco mercadológica, mas o banco não libera recurso para um seringueiro que quer limpar que quer criar pequeno animal ali, seu porco, sua galinha, não sei o quê, fazer um galinheiro, né? Isso não existe, nunca vai existir nesse sistema capitalista e a gente não pode ter essa esperança. Mas é essa galera que, né, sempre colocou na nossa mente que construiu uma sociedade com essa cabeça, né, de dizer que, né, só o agronegócio, o agro é pop, o agro é tech, e que vem massificando isso cada vez mais, até o ponto de dizer hoje que o açaí, que a castanha é agro, né?